A paz maravilhosa de Cristo Jesus mais uma vez. E desejo a você que te vá bem em todas as coisas, que tenha paz, que tenha alegria, que tenha saúde. Desejo que Deus continue abençoando toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o seu amigo e irmão em Cristo Jesus. Eu sou o pastor José Rabelo. Eu sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério de São Bernardo do Campo. E hoje, como sempre, Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu quero que você fique até o final desta mensagem. Deus vai falar com você poderosamente e eu tenho certeza, em nome de Jesus, pelo Deus que eu sirvo, pelo Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida, Deus tem uma palavra para você. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, se você pode nos ajudar inscrevendo-se nesse canal, deixando o seu joinha, porque assim você estará nos ajudando a evangelizar, a fazer a obra do eterno Deus. Faça isso, Deus estará assim te abençoando, eu tenho certeza, em nome de Jesus. E eu quero meditar com você no segundo livro dos Reis, no capítulo número 6, e eu quero ler apenas o versículo 17 neste momento, que está escrito assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Apenas a fase A desse versículo neste momento. Meus irmãos, em Cristo Jesus, esta passagem onde nós acabamos de ler, o versículo de número 17, a fase A, conta a história do rei da Síria, que ele queria invadir Israel. Mas tinha o profeta Eliseu, homem de Deus naquela época, que todas as vezes que o rei da Síria planejava alguma coisa contra Israel, Deus mostrava para Eliseu. E Eliseu então avisava o rei de Israel: não vai por lá, por tal caminho, porque o exército da Síria vai estar lá. Sempre avisava. E o rei da Síria ficou sabendo de tudo isso que estava acontecendo. Mas o rei começou a desconfiar de alguém. E alguém chegou e disse: não, rei, é porque lá em Israel tem um homem de Deus chamado Eliseu. E tudo que o Senhor faz, que o Senhor planeja, ele sabe, Deus revela para ele. Então ele avisa o rei de Israel para não passar em determinado lugar. Então o rei da Síria diz: mas então está muito fácil. Nós vamos, prendemos este homem, o profeta, e pronto. Irmãos, então eles foram até Dotã, aonde estava o profeta Eliseu. E Eliseu tinha o seu moço, Geazim. Este acompanhava Eliseu. Embora não sendo muito fiel a Deus, embora não sendo muito crente no Deus de Israel, mas ele estava ao lado de Eliseu. E um belo dia, um certo dia, de manhã bem cedo, o moço de Eliseu, ele levantou pela manhã e olhou e viu o grande exército do rei da Síria cercado aquele lugar onde o profeta Eliseu estava. Então o homem chegou até Eliseu e disse: meu senhor, estamos perdidos, o que vamos fazer? O grande exército do rei da Síria está aí. Então, neste momento, o profeta Eliseu, ele olhou e viu um grande e mais forte e poderoso exército do Deus de Israel. Irmãos, e é sempre assim, quando nós estamos numa dificuldade tremenda. E eu quero começar a pregar para a sua vida agora. Porque hoje, a situação em que estamos vivendo,
os momentos que estamos passando. Irmãos, quantos áudios, quantas mensagens têm chegado até os nossos ouvidos. E as pessoas têm repassado para muitos mensagens de derrotas, mensagens que causam medo nas pessoas, mensagem que causa temor nas famílias. Então hoje, está comum hoje, as pessoas me mostrou, eu tive um sonho, eu tive uma revelação, Deus falou comigo, tantas coisas nesses dias que estamos vivendo, mas eu fico com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o suficiente para nós. Não é que eu não creio que Deus continua revelando ao seu servo, falando aos teus servos, mas muitas pessoas, infelizmente, estão aproveitando desta ocasião que estamos vivendo. Com muitas revelações, com muitas visões, com muitos sonhos de madrugada, acordei de madrugada, Deus falou comigo de madrugada e fica passando essas mensagens para todos. E tem famílias que estão ficando doentes por causa dessas mensagens, por causa desses áudios, por causa desses vídeos que as pessoas estão assistindo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida. Então o profeta Eliseu, quando ele disse assim para Deus, eu acho lindo, maravilhoso, que o seu moço, ele estava sem visão. Ele estava enxergando somente problema, somente dificuldade. E hoje é o que está acontecendo, infelizmente, com muitos irmãos, com muitas irmãs, por causa dessas mensagens que estão chegando aos seus ouvidos. Não vê saída, não vê uma luz no fim do túnel. As pessoas estão ficando desesperadas, as pessoas estão ficando com medo mesmo. Já não estão saindo de casa por causa do medo, por causa das mensagens que estão chegando até os seus ouvidos. E esse moço do profeta Eliseu, mas Eliseu disse assim para ele, no versículo de número 16, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O rei da Síria tinha sim um exército grande, poderoso, mas Eliseu, ele viu o exército de Deus, que era maior e mais poderoso, enquanto que Geazi, o seu moço, não conseguia ver o exército do Deus de Israel. E está acontecendo isso nesses dias que estamos vivendo. Pessoas já não estão vendo o agir de Deus, pessoas já não estão vendo o trabalhar de Deus. Então aqui o profeta Eliseu, então, versículo 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço que te abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que nos montes estavam cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Estava o exército do Deus Todo-Poderoso em volta do profeta Eliseu. Irmãos, eu quero trazer para você. Se nós não estamos vendo uma saída, vendo uma solução, o problema está na nossa visão espiritual. O problema não está no poder de Deus. O problema não está na palavra de Deus. O problema está na nossa visão espiritual que não está muito bem. Mas se nós voltarmos para a palavra de Deus, nós vamos ver uma saída que nós possamos usar, abrir os nossos corações, olhar com os olhos da fé na palavra de Deus. Porque nosso Deus, ele é o mesmo. Ele continua operando, operou no passado e opera agora no presente que estamos vivendo. Então o profeta Eliseu orou a Deus. E eu oro a Deus Todo-Poderoso que abra os seus olhos, meu irmão e minha irmã. Deus de Israel, Deus de Eliseu, tenha misericórdia da nossa nação.
Tenha misericórdia dos teus filhos. Estão sendo ludibriados, estão sendo enganados, não conseguem ver uma saída, não conseguem ver uma solução. Mas eu oro a Deus também neste momento, que você consiga enxergar a grandeza de Deus, porque maior é o Deus que está conosco do que esse vírus que está aí circulando as nações. E eu peço a Deus que abra os seus olhos espirituais, para que você possa ver a grandeza de Deus, o livramento de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida. Eu vejo as pessoas hoje falando somente em coronavírus, falando somente em morte, falando somente o que está para morrer amanhã, daqui 15 dias. Eu só vejo más notícias, mas eu vejo as mãos de Deus em nosso favor. Eu vejo o poder de Deus trabalhando em nosso favor. Eu vejo Deus nos guardando deste mal. Eu vejo a providência de Deus sobre nós. Eu vejo Deus abençoando a sua casa. Eu vejo Deus abençoando a sua família. Eu vejo Deus te guardando. Por isso eu oro a Deus neste momento, que possa abrir os seus olhos espirituais, para que você possa ver também a grandeza de Deus em sua vida. Olha para os seus filhos, estão guardados. Olha para o seu esposo, está guardado. Olhe para a sua esposa, ela está guardada pelo Senhor. Nós estamos protegidos e guardados. As coisas podem estar lá fora, sim, mas você está guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Usa a sua fé. Veja pelos olhos da fé o livramento que Deus está dando para você. Chega de dar crédito a esses áudios, a esses falsos profetas, a esse que coloca medo em você. Creia na palavra de Deus. Creia no Deus que você serve. Se você já está enfrentando dificuldade com isto, imagine só se acontecer uma perseguição contra você, contra a igreja de Cristo aqui. O que você vai fazer? Mas eu creio no livramento de Deus. Eu creio na providência de Deus. Isto me faz lembrar de Estevão. Estevão estava ali, sendo apedrejado. Mas ele olhou aos céus, e o céu se abriu para ele. E ele conseguiu ver o céu por dentro. Irmãos, quem olha para as lutas, para a dificuldade, para os problemas, para essa aflição que está nesses dias, só consegue ver problema, só vê tragédia, só vê luta, dificuldade, só vê morte. Quem olha o céu por fora, mas quem olha o céu por dentro, mesmo nos momentos que estamos atravessando, o céu se abre em nosso favor. Estevão, então, o céu se abriu para ele. E sabe quem é que ele viu? Porque a Bíblia, ela sempre diz que Jesus, o nosso Salvador, ele está assentado à destra de Deus, o Todo-Poderoso. Mas o momento em que Estevão olhou para o céu, e o céu se abriu para ele, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículos 55 e 56, que Jesus, ele ficou de pé no seu trono, contemplando a vida de Estevão. Quando você olha para o céu, você deixa de ver os problemas aqui na terra. Que os seus olhos estejam no Senhor, que os seus olhos estejam em Deus. Maior é Ele que está conosco, nos guardando e nos abençoando. Quantas pessoas sim morreram, quantas pessoas estão doentes, mas você está aí com saúde, guardados pelo Senhor. Eu deixo essa palavra para você. Medite nesta palavra.
Tenha visão, mas de Deus. Não fique ouvindo, dando ouvido, dando crédito a essas mensagens que têm chegado até você. Que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo outro. Hoje, as pessoas estão deitando e rolando. Principalmente as pessoas que sonham com visão, com revelação. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com aquilo que Deus tem revelado aos nossos corações. Eu quero orar por você e com você neste momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te dou graça, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque pela fé, Senhor, eu vejo o livramento. Pela fé, eu vejo uma saída. Pela fé, eu vejo o Senhor Deus nos guardando e nos abençoando. Eu vejo as tuas boas mãos, Pai, sobre nós. E peço ao Senhor Deus, Pai, que abra os olhos deste homem e desta mulher, para que ele possa ver a grandeza do Senhor nosso Deus, os cuidados do Senhor, a proteção do Senhor nosso Deus. E cremos, Pai, que dias melhores virão, porque nós cremos que ainda não é o fim. Sabemos que é o começo sim, Pai, mas o Senhor Deus está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo e nos dando sempre a vitória, porque nós cremos, Pai, que ainda um tempo de bênção, de milagres vai acontecer em nosso favor. Deus abençoe essa mãe, esse pai, esses filhos, Pai, que estão preocupados. Arranque a ansiedade, as preocupações, arranque do coração dele, arranca do coração dela. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus. E lembre-se, olhe para Cristo Jesus. Abre os seus olhos espirituais. Eu agradeço a Deus pela sua vida. E peço a você que divulgue essa mensagem. E você também que ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Me ajude a levar as boas novas de salvação. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Fique na paz.